Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Conversa Fiada. Hoje é a 90ª edição, eu acho que é, se não for, o professor Márcio Manuel me corrige aí de casa. Ele que gosta de falar muito sobre o número das edições, não está aqui conosco hoje porque teve um compromisso inadiável, mas segunda-feira ele estará de volta para brilhantar a nossa bancada, nosso MM, meu esquerdista favorito. Hoje estamos recebendo pessoas muito legais aqui para debater. Espero que não dê confusão hoje. Acho que não. Aí se der, ó. Tô com um negócio aqui para separar a briga. Que, rapaz, deu uma briga feia aqui um dia. É só quando o Gustavo vem, viu? O bicho chama confusão. Gustavo, é. Brincadeira, mas foi tranquilo. Mas olha só. Hoje tem muita coisa pra gente falar, e na verdade são até temas parecidos com o de ontem, porque eu quis escolher. Como eu mando na pauta, eu quis, e nós vamos falar de novo. Olha só, vamos começar da direita pra esquerda, para não dar problema. Porque de esquerda pra direita fica um revés meio estranho, não fica não? Sei lá, vai que... Tô brincando, gente. Mas olha só, estamos recebendo aqui meu amigo Amarildo, doutor Amarildo, essa bancada que eu gosto de repetir, ela, porque o pessoal do PL briga com o pessoal do PT e a gente faz uns cortes bons. Muito boa tarde, Amarildo. Boa tarde, doutor Zé Caio, boa tarde, Major Vitor Hugo, aqui ao meu lado, grande líder, nosso líder, vereador mais votado da nossa capital. Boa tarde aos colegas aí que compõem a bancada, Valério Luiz, Gustavo, uma satisfação estar aqui mais uma vez para a gente debater temas importantes e falar sobre a política do nosso estado e do nosso país. Muito bem, recebendo aqui também doutor Gustavo, meu querido... Rapaz, aquele corte lá, você acredita que ainda não coloquei? Briga? É, porque não, coloca não, deixa abaixo. Vou colocar. É feio pra mim, é feio pra ele. Nossa amiga ali tá ali, o menino do corte. Com aquele deputado chapeludo, como é que ele chama? O Amaury Ribeiro? É, esse mesmo, eu nem lembro o nome dele, você tá ainda tanto que ela é importante. Mas a carreira dele é isso também, né, brigar. Nosso rapaz dos só cortes, brigar, ele vai colocar pra gente, e eu vou pedir pra impulsionar. Colocar R$100 lá no... pra impulsionar, entendeu? Então, boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Caio. Obrigado mais uma vez pelo convite. Cumprimentar aqui o Major Araújo, o Amarildo Filho. Tá Major Araújo, ó, todo mundo chama Major. Tava comentando isso agora. Mas você sabe o que é, Major Vitor Hugo? É a sonoridade. Major Araújo parece sair mais fluido. Mas Major Vitor Hugo, que é uma figura importantíssima da política estadual e nacional, inclusive autor do primeiro projeto de lei sobre anistia, né, aos bolsonaristas, o Amarildo Filho, meu camarada, faz o corte aí, Amado, meu camarada comunista, Valério Luiz, e eu tô achando que eu vou ter que entrar pro PT, Caio, porque todo mundo me coloca no PT, apesar de eu fazer oposição à esquerda ao PT desde 2003, né, então talvez seja o caso de entrar no PT. Quem colocou isso? Tá, vamos lá. Deu um problema aqui, gente, mas vamos lá. Ô, Valério Luiz. Oi. Prazer te receber, primeira vez na bancada aqui comigo, né? Com você, sim, primeira vez. Boa Prazer. Tarde. Prazer estar aqui. Desejo boa sorte para a sua condução, já que estamos sem o esteio do professor Márcio Manuel. Mas você vai se dar muito bem, tenho certeza. Claro. Um prazer estar aqui com o doutor Amarildo, Major Vitor Hugo, meu amigo de muitos anos, Gustavo. Espero que seja um bom debate. E nós estamos recebendo aqui mais uma vez também na bancada o nosso vereador mais bem votado de Goiânia. Mais de 15 mil votos, se não me engano. Era para ter puxado o Amarildo, hein? Faltou. Ele podia ter deixado só 280 votos para mim, né? Pegar pelo cabelinho dele assim, ó. Mas estamos recebendo aqui Major Araújo. Brincadeira. Major Vitor Hugo. Doutor Caio, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Muito feliz de estar aqui ao lado do meu amigo doutor Amarildo, irmão do grande delegado Humberto Teófilo. Não vou brincar com o Eduardo Prado, porque o Eduardo Prado também é um grande delegado, um grande amigo. Cumprimentar aqui o doutor Gustavo, o doutor Valério Luiz. Muito obrigado aí pela presença, né? E vamos fazer um debate bom, tenho certeza. Muito bem. Ô, pessoal, ó, quem está nos assistindo aí, tem um pessoal no YouTube,
Segue a gente no Instagram, coloca o Instagram aí pra gente, Fred. É o @debate-conversa. Não, tô falando errado. Conversa Afiada Debate. Segue a gente lá. E também, se você puder, nos sigam no TikTok. Coloca a foto do TikTok aí, Fred, pra gente. A gente, no TikTok, entrega um pouco mais, parece, né? Um aplicativo que os vídeos vão de forma bem mais rápida. Eu mandei pra você aí, Fred. Coloca aí pra gente. A gente já chegou a... Eu tô meio cego. Aumenta aí, Fred. Dá um zoom aí. Mesmo com óculos eu não enxergo. Mas a gente chegou a... Tá me ouvindo, Fred? Você tá me ouvindo? Agora a gente chegou a 47 mil seguidores. Estamos com mais de 200 mil curtidas. E é por isso que eu gosto tanto das brigas, né? Porque a gente coloca os cortes, aí o pessoal gosta e segue o TikTok. É a treta que dá like, treta, né? O pessoal gosta da treta. Mas vamos lá, vamos iniciar o programa. Todo mundo já deu o seu boa tarde, né? Então, vamos iniciar. Coloca a primeira pauta aí, Fred. Olha lá, derrota no Congresso faz o governo Lula perder 17 bilhões e vai ter que buscar novas fontes de arrecadação. O Lula deu uma entrevista no momento que estava acontecendo a votação, falando que os deputados estavam votando contra o Brasil, que agora o Brasil não vai arrecadar o dinheiro lá que seria. Ô Gustavo, é o Brasil que não vai arrecadar ou o governo? O que é que o pessoal está votando contra o povo ou contra a sanha arrecadadora que o povo fala que o governo tem? Quem arrecada impostos, Caio, é o Estado, né? Não é um governo de ocasião. Se você cria uma legislação criando um imposto, o Estado tem essa prerrogativa de proceder a essa arrecadação. Claro, ele pode dar isenção depois, etc. Mas nunca é para um governo. E vejam, às vezes a gente pensa o imposto a partir de um certo viés. Qual é esse viés? É do viés da compreensão de que o Estado está gastando muito e tal. Essa é uma leitura. Mas existe uma outra leitura que é possível, que é o Estado está arrecadando pouco dentro daquelas funções que ele precisa exercer, né? Isso é uma coisa que é muito falada dentro da sociologia fiscal, do qual eu estudo já desde 2017. E por que essa perspectiva? Porque não existe nada, nenhum serviço do Estado que não seja financiado via imposto ou taxa, tá? Alguns serviços, como serviços cartorários, são financiados via taxa, mas tudo que você vê no seu cotidiano, asfalto, energia elétrica, até o que você não vê, como vigilância sanitária, às vezes a atividade da polícia, que a gente só vê na hora que precisa, mas a gente não está vendo no cotidiano, tudo isso é financiado com os impostos, né? Mais do que isso, num Estado democrático de direito, são os impostos, tanto de quem é cobrado, quanto a forma como o Estado vai investir isso, que vai delimitar a esfera de cidadania de cada um. Porque não adianta, por exemplo, isso é um debate, inclusive, que foi feito muito nos Estados Unidos, e aí tem um livro que chama O Custo dos Direitos, que é de um estadunidense, que eles vão trazer esse debate para a gente aqui no Brasil, que é o seguinte: olha, não adianta você garantir o direito à saúde em abstrato, porque senão você vai garantir esse direito só para as pessoas que precisam pagar, que conseguem pagar pelos hospitais. Você precisa garantir isso em concreto. O que isso significa? O Estado precisa custear para aquelas pessoas que não conseguem pagar. Da mesma forma, qualquer outro direito que é garantido a todos, como segurança pública, educação, etc. Né? Então, os impostos, eles servem para isso. Quando fala que foi uma derrota do governo Lula, não foi uma derrota do governo Lula. Foi uma derrota do povo brasileiro, que com isso terá uma rede de proteção social menor e com isso terá a sua esfera de cidadania reduzida. Muito bem. Olha só. É uma situação que o pessoal está... Aquele debate, né? O pessoal do PT falando que por conta disso vai faltar algumas verbas para alguns programas, ou até mesmo para saúde. E o outro pessoal fala que é um governo que é um governo gastador, que não tem responsabilidade fiscal e quer esse dinheiro para cobrir esse rombo. Ô Fred, coloca a imagem que eu te mandei aí, essa última agora. Isso aí é um impostômetro, tá? Então, o Brasil... Essa imagem ela tá até atrasada, que eu tirei essa imagem ontem. Então, o Brasil já arrecadou só, até o dia 9, né, que foi o dia de ontem, mais de 3 trilhões de reais.
Ô, Major Vitor Hugo, será que o governo está precisando de mais dinheiro mesmo? Precisa arrecadar mesmo? Será que não tem dinheiro para educação, saúde e segurança? Ou o governo está com mais uma manobra para aumentar impostos para cobrir o rombo que nós temos hoje? Eu não tenho dúvida de que essa medida provisória era mais uma manobra do governo para poder cobrar mais de você que está nos assistindo, tirar mais dinheiro do seu bolso, da possibilidade de você ter uma vida melhor. Quando eu era deputado federal, no último ano da legislatura, lá em 2022, esse governo já eleito, mas o Bolsonaro ainda nos últimos dias de mandato, esse desgoverno aprovou no Congresso Nacional uma medida para poder criar um novo arcabouço fiscal, para poder romper ainda mais e poder gastar ainda mais. Então, na verdade, a tendência desse governo federal atual é gastar mais, e para poder gastar mais e tentar manter algum tipo de equilíbrio fiscal, não que seja uma preocupação deles, mas porque o mercado impõe, porque os índices econômicos vão impondo, a inflação vai subindo, os juros vão subindo e o país vai ficando desgovernado, eles precisam arrecadar mais. Essa medida provisória caducar é um sinal claro que esse governo não tem articulação no Congresso Nacional, porque a medida provisória ela caducou, ela dura durante um tempo, a Constituição garante, né? É uma medida que é imposta pelo presidente da República e tem uma vigência temporal, terminada, 120 dias. Terminado esse prazo, se não votado pelo Congresso Nacional, ela caduca e perde os efeitos, e foi o que aconteceu. Houve um requerimento, foi retirado de pauta, já estava no limite da validade da medida provisória, ela caducou. Agora, o que a esquerda vem dizendo, Caio, é preciso deixar bem claro aqui, que essa medida provisória ela não era voltada, tipo assim, quem vai ser atingido? Só os mais ricos? Não existe isso. Quando você aumenta a carga tributária, toda a sociedade brasileira ela é impactada. Eu estava falando de LCI e LCA, investimentos imobiliários e investimentos no agronegócio. O Brasil é o grande celeiro do mundo. Você tirar investimento do agronegócio é você prejudicar 1/4 da população mundial que se alimenta a partir da comida que é produzida no nosso país. E, logicamente, com prejuízo direto para a nossa população. Investimento imobiliário, estamos falando de construção civil, estamos falando dos pedreiros, estamos falando das pessoas que trabalham na base também da nossa sociedade. Falou também, ia tributar com essa medida provisória as fintechs, que são, vamos dizer, umas instituições financeiras menos complicadas do que os bancos, e que hoje pagam menos impostos do que os bancos, mas que atraem por isso, por terem taxas melhores, atraem também a base da sociedade. Quando você vai lá e tributa as fintechs, no fundo você está impedindo que as pessoas mais pobres no país, e hoje isso é por causa do Pix. Na rua você, às vezes, é abordado por alguém pedindo para você contribuir com uma esmola, sei lá, ajudar a pessoa naquele, e ela apresenta para você um Pix. E muitas vezes essas pessoas têm contas em bancos onde, logicamente, as taxas são mais baratas. Então, quando essa medida provisória ela caducou, na verdade, foi um alívio para nós. 3 trilhões de reais já arrecadados até agora, um governo perdulário, que não tem base no Congresso Nacional, ainda bem que caducou a medida provisória. Olha só, o Major falou uma coisa interessante aqui, de fato, né? As fintechs, elas deram acesso a crédito, a uma conta corrente, a pessoas que bancos como Itaú, Bradesco, Santander, eles não davam acesso a pessoas mais pobres, né? E aí, eu fico pensando, essa situação, ô Valério, será que não ia prejudicar o pessoal mais pobre, não? Taxando os bancos? E tem uma situação também, né? O relator do PT tirou as bets do texto. Então, qual que é a justificativa agora em relação a essa MP dizendo que os ricos iam pagar mais e não ia prejudicar os pobres? Primeiro, eu vejo um contorcionismo muito grande aqui. Argumento clássico de direita, né? Sempre que se tenta fazer alguma coisa contra o topo da pirâmide do país, se diz que isso de alguma forma vai refletir entre os mais pobres. Agora, primeiro que você tem que fazer uma diferença entre contas pessoa física e fundo de investimento, né? As taxações seriam os fundos de investimento operados através das fintechs. Não é pessoa comum que investe em fundo de investimento, não. E que tem milhões nos fundos daquelas fintechs. Né? São dividendos que não eram tributados adequadamente. Sem contar que aquilo ali é uma lavanderia de dinheiro sem fim. Acabou de sair aquela operação carbono oculto lá, mostrando que essas fintechs, o PCC, operava o dinheiro através delas, não só por uma tributação menor, mas por um nível de fiscalização menor também. Agora,
a gente, quando fala de gastos públicos, a gente tem que pensar o seguinte, é claro que super salário de judiciário, pensão de militares, super salário de Ministério Público, isso são gargalos, né, do orçamento público que a gente tem que combater. Mas eu não vejo a direita combater isso no Congresso Nacional. Eu não vejo a direita pautar no Congresso Nacional fim de super salário. Eu vejo ela pautar o quê? Tem que cortar gasto onde? Só vejo pautar cortar gasto na ponta, né? Tem que diminuir ministério, tem que cortar... Agora, sempre que me falam, tem que cortar gastos, mas nunca me falam cortar de onde, né? Qual que é a legitimidade desse corte? Bilhão. Dá bilhão, como diz o Ciro Gomes, vai economizar quanto? A gente tem que cortar aquele ministério. Mas porque quando você pega o número bruto, não dá para saber se é muito ou pouco. Recolheu 1 trilhão, beleza. Mas está indo para onde? Qual serviço público está financiando? Está cobrindo esse serviço público, sim ou não? A gente tem que ter a clareza que o Brasil tem muito menos serviço público do que precisa. Muito menos. O investimento do governo em serviço público tem que ser muito maior. Não tem médico suficiente, não tem enfermeira suficiente, não tem professor suficiente, não tem juiz suficiente. O pessoal fala de funcionário público, Vitor Hugo está lá na Câmara. O funcionário público que ganha super salário é um ou outro, amigo. É o desembargador, é o juiz, é o promotor e acabou. 95% dos funcionários públicos estão lá na Câmara Municipal dia sim, dia não, com o pires na mão, pedindo aqueles 1% de reajuste, que vive na miséria, ganha pouco, né? Então, assim, e como o Gustavo disse aqui, é o dinheiro dos impostos que vai dar a estrutura necessária, né, para o Estado operar. Agora, aí outra coisa que eu quero trazer, essa postura arrecadatória, a gente tem que o Sandro Mabel, por exemplo, se eu não me engano, o aumento da taxa de regulação da Saneago, o PL votou a favor, né? E tá na base do governo Mabel aqui. Não, nós não estamos na base. Membros, vocês têm cargo na prefeitura? Não, eu não. Seus colegas têm. Eu não tenho cargo. O Urzeda tem, o Oséias tem. Então, assim, eu sinto muito, mas para mim as coisas têm um preço. Se você quer ser independente, o preço é você não ter cargo. Então, se você tem cargo... É o meu caso. Tudo bem. Mas se você tem cargo na prefeitura e me diz que é independente, infelizmente eu não tenho como acreditar. Tô falando, então, se você não tem, mas eu tô falando dos seus colegas, né? E a outra coisa que eu citei esses dias também, e é uma coisa que eu fico assim, o outro colega de vocês, o Gaia, lá no Congresso, houve uma votação, Gustavo, que estabelecia a isenção de itens da cesta básica. Votou contra. Quando eu perguntei para ele lá na Sucesso como ele tinha votado, mentiu assim, na minha frente, igual o Vitor Hugo tá aqui, ó. Mentiu por quê? Porque mentiu não foi para mim, não. Mentiu para o público dele. Agora, você está tão preocupado com os reflexos que isso vai ter sobre o povo, por que votou contra a isenção de item básico da cesta básica? Né? Então fica aí essa reflexão. O Gaia não está aqui para contrapor, então não vou entrar nessa seara, não. Mas o Valério Luiz falou uma coisa que eu gostei, que é a questão dos super salários. Que a gente não tem debatido de forma correta, mas eu vou passar para o Amarildo fazendo uma pergunta. Pergunta não, um comentário. Se tratando disso, inclusive dos super salários, o Fachin já deu um recado, Amarildo. Falou que não vai aceitar uma reforma que ataque, porque tudo para eles é um ataque, né? O judiciário. Então, como que a gente combate super salários de desembargadores, de juízes e ministros e consegue que o governo tenha uma receita, uma arrecadação responsável, mas também que um governo que não gaste tanto? E a gente sabe que o Valério até falou assim, não é suficiente, mas falta médico, falta enfermeira, falta medicamento, falta tudo no país. E por que a gente está com um rombo fiscal tão grande, sendo que a gente arrecada tanto? Bom, Zé Caio, só fazendo primeiramente uma defesa aqui dos colegas da bancada do PL na Câmara, o Major Vitor Hugo, como bem disse aqui, e eu acho que ele é o único que está aqui como vereador para poder responder esse questionamento, não tem nenhuma indicação na prefeitura, mas pelo que eu percebo na bancada do PL na Câmara, é sim um posicionamento independente. Tanto é que a CEI da Limpa Gin, que era algo que o prefeito trabalhou, né, o tempo todo para barrar
a bancada do PL assinou para que a CEI acontecesse. Vejo também vários questionamentos, posicionamentos críticos à atual gestão, e agora, claro, existem pautas que o PL vai convergir e vai votar favorável. Então, isso acontece. Agora, estranho é o PT, né, que ajudou a colocar o Mabel, podemos dizer até, posso afirmar até, que colocou o Mabel na prefeitura e no primeiro dia já se declarou oposição. Estranho, né? Parece que são os profetas do caos. Ajudam a colocar, fazem discurso posicionando o voto para o Mabel. No dia seguinte, a eleição do Mabel já se torna uma oposição. Se o Mabel é prefeito hoje, a culpa é do PT. Como diz o Vitor Hugo, eu não. Você não vai ver discurso meu, não. Então, quando a gente fala aqui de impostos, existe um malabarismo muito grande da esquerda em querer convencer a população de que imposto é bom. Eu acho que o malabarismo deles é o mais difícil de todos, porque eles querem convencer o cidadão que está lá na ponta de que ele precisa pagar mais impostos, seja lá do que for. E aí, claro que ele não vai falar para você que o imposto vai te atingir. Claro que não, eles vão falar que vai atingir outras pessoas. Só que existe uma cadeia produtiva. Quando você atinge lá em cima, você afeta lá embaixo. Não tem como você tributar e não acabar atingindo a pessoa que está na ponta. Nós chegamos a mais de 3 trilhões de reais de impostos arrecadados. Segundo a ONU, daria para acabar com a fome do mundo 35 vezes. Isso é relatório da ONU. Daria para acabar com a fome no mundo 35 vezes, mas no Brasil não dá para fazer o saneamento básico. E ainda assim, nós estamos chegando no último ano do governo Lula e eles continuam falando a mesma coisa, que precisa criar novos impostos. E aí falar de super salário, hoje quem está na presidência é o Lula. Qual foi o projeto que a bancada do PT ou do próprio governo enviou para o Congresso para cortar os super salários? E aí eu iria cobrar do PL, eu iria cobrar da direita realmente esse corte. Nunca mandaram. Isso aí não é problema de direita, não é problema de direita, não é problema de esquerda. Isso aí é um problema crônico no Brasil, principalmente com o Supremo Tribunal Federal que nós temos hoje, né, que fica aí ameaçando parlamentares o tempo todo, ameaçando não é de forma velada não, é de forma descarada. Você vê na imprensa aí, ministro ligando para o presidente da Câmara, amedrontando, um inquérito que dura aí já há 7 anos, né, inquérito das fake news. Eu amanhã posso estar no inquérito das fake news, ele vai continuar aí eternamente porque ele é uma forma de intimidar, amedrontar e de certa forma querer coibir os discursos que vão contra o STF. Agora, o Brasil não precisa de mais impostos. O Brasil não precisa de mais tributação. O Brasil precisa de uma gestão eficiente, que corte gastos, que corte primeiro na carne. O gestor ele tem que dar o exemplo dele. E o que nós vemos hoje é o contrário. Né? Nós temos um presidente que está gastando aí milhões e milhões com viagens. Primeira-dama que está torrando dinheiro, bilhões, né? Que nem função no governo ela tem. Então, a gente assiste um governo gastador, um governo que não tem responsabilidade fiscal. Aí a gente assiste as estatais quebrando, o povo sofrendo e eles falando em criar mais impostos. Então, infelizmente, essa é a marca do Lula. E aí, para ele manter o seu discurso, ele vai sempre querer jogar, fazer aquele jogo, né, do nós contra eles, é o pobre contra o rico, o preto contra o branco, e aquela jogada de sempre, e no final falar de soberania, né, viva a soberania. E aí, quando o Trump liga para ele, eles soltam fogos aí, comemoram uma ligação. Resolveu o problema até agora? Nada. O que ele quer fazer? Tirar do seu bolso e falar, fica tranquilo, não vai te afetar não, tá? Vai ser para levar serviço público para você. E a pergunta para finalizar, como que tá o serviço público aí? Tá bom? A saúde, a educação, como que tá? Tá indo bem? Lembre-se que o nosso estado já arrecadou mais de 3 trilhões e o serviço público continua precário no Brasil. Caio, como eu fui citado pelo Valério, só dar uma resposta bem rápida. Bom, primeiro, quanto aos super salários, quando eu era deputado federal, foi votado na Câmara um projeto de lei para poder regular os super salários no Brasil. Eu votei a favor. Inclusive, está parado no Senado Federal. É uma luta que poderia ser encampada por esse governo também, se quisesse fazer com que essa pauta fosse para frente. Agora, eu votei a favor e sou contra regular. Eu acho que tudo que passa do teto que foi estabelecido na Constituição, que é o do ministro do Supremo,
Está errado, tem que ser barrado realmente. Eu também não sou contra a arrecadação. É lógico que o Brasil tem que arrecadar de alguma maneira. Só que a forma de aumentar a arrecadação não é aumentando impostos, é o contrário. O Bolsonaro ele diminuiu impostos e aumentou a arrecadação, porque você aumenta o volume econômico. A economia do Brasil aumenta e com o aumento da economia, mesmo com uma alíquota mais baixa, você arrecada mais. É a questão do que o Marildo falou sobre uma gestão mais inteligente. E por fim, só para não alongar demais, que eu sei que todo mundo está falando, 40 ministérios. Lá atrás, a Dilma e o Lula tinham 40 ministérios. O Temer diminuiu para 29, o Bolsonaro colocou 22 ministérios. Então, realmente, se o país quer diminuir a máquina estatal para poder ter uma resposta mais eficiente, 40 ministérios é realmente um absurdo. E qual que é o resultado disso? Falha na gestão, ineficiência e corrupção. É só ver o resultado das estatais. A Globo ficou constrangida. É o vídeo, aliás, que bombou nessa semana lá na minha rede social. Teve quase 600 mil visualizações. A Globo mostrando o resultado das estatais em todos os últimos 4 ou 5 governos. E aí eram todas deficitárias. E no Bolsonaro, em 2022, 6 bilhões de superávit. E de novo, agora com Lula, déficit. Ô, Vitor Hugo, você só uma provocação para ele, rapidinho. Você pega. A China hoje tem trem de alta velocidade cruzando o país inteiro. A gente não tem uma ferrovia. Não tem nada, não consegue construir nada. Agora é o seguinte, você vai pegar o resultado das estatais deles, eu posso te garantir que não vai ser resultado superavitário não, mas a população tem a infraestrutura, porque o dinheiro está indo para onde tem que ir. Agora aqui a gente fica preocupado em remunerar acionista, principalmente em estatal que é sociedade de economia mista, e não deixa o governo investir para construir infraestrutura nenhuma, porque parte da nossa deficiência econômica está na nossa falta de infraestrutura, e você sabe disso. Mas agora o seguinte também, e eu vejo várias vezes, repetidamente, o pessoal falando em debate, o pessoal da direita falando em debate do juro. Agora o seguinte, quem define a taxa de juros do Brasil não é o governo. Você sempre fala como se fosse o governo. Galípolo foi indicado por quem? E na época, quando os juros estavam altos, o Lula falava assim... Mas o Banco Central é ou não é? Era culpa do presidente do Banco Central. Era culpa... Outra coisa, quem deu a independência do Banco Central? O problema... Não, Bolsonaro. Foi o governo Bolsonaro e foi a Pior medida mais correta. ainda. Não, foi a medida mais correta. Decisão terrível. É decisão corretíssima. Porque se fosse hoje... Então vai lá conversar com o Copom. Mas eles não abaixam, sabe por quê? Porque o governo é ruim. Se o governo fosse governo bom... Eu lembro de inflação 3%. E eles falando, fazendo previsão. Valério, você falou que ia me provocar, aí a provocação ela tem que ter uma resposta. Uma resposta educada, mas normal. Bom, na época do governo Bolsonaro, o juros estava lá em 4%, o PT estava falando que era um absurdo, juro em 4%, e o Bolsonaro foi o presidente, teve coragem de abrir mão de poder para colocar um banco independente, que é o que as primeiras economias do mundo fazem, o que é normal. Esse é um governo, o nosso governo Bolsonaro, um governo que não tinha medo, não. Olha, vamos fazer o certo, os juros vai cair porque é o certo, é o melhor para o país. Porque os juros aumentam para conter a inflação. Não é porque o presidente do Banco Central está fazendo de propósito para sacanear o país, não, ou para sacanear o governo. Ao contrário, porque quem é o presidente agora do Banco Central foi indicado pelo Lula. E mais, ele aumentou a taxa de juros em relação ao que o presidente do Banco Central anterior, que era indicado pelo Bolsonaro, fazia. Então ele está fazendo isso porque ele está vendo, cara, se não fizer, a inflação vai explodir. E quem vai sofrer mais é as pessoas mais pobres. Exatamente. Olha só, antes da gente ir para o intervalo, o Gustavo me pediu aqui a palavra. Acabou que ele pediu e foi o que não menos falou. Mas quando eu falei, estava sem som. Vai lá, Gustavo. Não, é porque é o seguinte, às vezes a gente faz um debate que ele é um debate basicamente ideológico, porque a gente não parte de fatos, né? Então vamos aos fatos. O Brasil arrecadou até 3 trilhões, arrecadou. Sabe quanto que ele pagou para financiar a dívida, para pagar juros, Selic, para aquele cara que pega o dinheiro e faz o investimento no Tesouro Direto? 1 trilhão. Ou seja, desses 3 trilhões, 1/3 foi para pagamento de dívida interna. A dívida interna do Brasil, muito embora você use 1/3 da sua arrecadação para pagá-la, isso se deve aos juros, porque a correlação dívida-PIB brasileira é baixa, menor que de outros países. Por exemplo, o Brasil está com hoje a informação de 29 de setembro, tá? 77,5% de dívida relação PIB. Estados Unidos, 140%. Japão, beirando os 200%. Outros países em desenvolvimento, todos trabalhando acima de 100%. Por quê? Porque a dívida relação PIB não é um problema per se você tem moeda fiduciária, ou seja, se você controla a sua produção de moeda. Se você tem uma moeda igual a da Argentina, por exemplo, que é vinculada ao dólar, aí isso passa a ser um problema. Porque aí você não tem como emitir sua própria moeda sem provocar um desastre econômico ali.
Vamos lá. Outra questão, imposto é bom? Não. Quem gosta de pagar imposto? Você gosta, Valério? Não. Você gosta de pagar imposto, cara? Você gosta, Major? Você gosta? Ninguém gosta de pagar imposto. Só no mês de PVA, inclusive. Imposto não é que é bom. Imposto é necessário. Porque o que financia a atividade pública é o imposto. Se eu não pago o meu imposto, como é que aquela pessoa que não consegue ter acesso à saúde privada vai ter acesso à saúde? Se eu não pago meu imposto, como é que vai pagar o salário das polícias? Se eu não pago meu imposto, como é que vai dar educação para as pessoas? Imposto é necessário. Agora, de fato, a gente tem que ter compliance, ou seja, como é que vai ser gasto esse dinheiro? Vai ser gasto, por exemplo, financiando a atividade privada, como dando dinheiro para o agro que não precisa de dinheiro? Vai ser enfiando dinheiro em bet por via reversa? Vai ser pagando juros para quem investe no capital especulativo e não coloca R$1 na produção desse país? Como é que a gente vai investir o dinheiro que é gasto? Dinheiro que é investido na saúde pública, que é investido em educação, que é investido em saneamento básico. Aí eu vou ter que discordar de você, Amarildo, porque é o seguinte, 83,64% das residências no Brasil tem água potável. Esgoto encanado, 62,5%. Mas você vai olhar, por exemplo, esse 62,5% leva em consideração apenas o que é ligado às redes e não o que tem rede própria nos loteamentos. Então você vai ter um número muito parecido com esse aqui de saneamento básico. Ou seja, são níveis que são comparáveis com países de primeiro mundo, tá? Isso aqui é Brasil. Mesma coisa quando a gente pensa em termos de vigilância sanitária, por exemplo. Quem já rodou a América Latina e já foi para fora do país sabe disso. O que é a limpeza no Brasil, o que é um restaurante no Brasil e o que é um restaurante num país que não tem vigilância sanitária. Soberania. As pessoas falam, Brasil reivindica soberania, mas não é soberano. Por quê? Olha aqui, vendeu a Celgpar agora, Caiado. Agora, leiloa. Energia, como é que você vai ser soberano se você não tem controle sobre a sua produção de energia? Bolsonaro desmantelou a Petrobras. Como é que ele manteve a Petrobras superavitária? Levantando, desmantelou. Por nenhum lugar do mundo petroleira não é estatal. Nenhum lugar do mundo. Não, mas onde que estatal tem que dar lucro? Vocês não vão iniciar uma discussão agora, porque a gente não, só pra deixar. Pra mim, eles mantêm um juro alto. Coloca o vídeo lá. Coloca o petista do Galípolo mantém. Coloca o vídeo lá que eu gostei do que todos os quatro falaram antes da gente ir pro intervalo. Eu quero o vídeo do Haddad, que a gente até estava comparando os dois governos. Põe aí, ô Fred. Houve um entendimento de que a Receita Federal teria muita dificuldade em cobrar pelo passado, que o governo anterior, como vocês sabem, não cobrou os impostos devidos. Toda atividade econômica tem que ser tributada, né? Independentemente da regularização. Ela tem que ser tributada. E há um esforço da Receita Federal de que o governo anterior não zelou, né, com as cautelas devidas para fazer valer a legislação brasileira. Então há um programa que está sendo montado dentro do relatório para que eles repatriem esses recursos e paguem 30% de impostos. 15% a título de imposto e 15% a título de multa. São 30% sobre o valor repatriado. Então Então, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Quinta e sexta é dia de hambúrguer e churrasco na Casa da Carne, no setor marista. Hambúrguer artesanal, feito na hora, com carne de excelência, suculento no ponto, daquele jeito que derrete na boca. E para quem prefere, tem também nosso churrasco premium. Cortes nobres, brasa acesa e aquele aroma que não dá para resistir. Tudo isso na nossa estrutura pensada para você comer aqui, com conforto e uma curadoria de vinhos que surpreende. Atendimento de primeira, carnes impecáveis e uma experiência que vai muito além do sabor. Vem viver isso com a gente. Casa da Carne, no setor marista. Em Destaque, um programa que você irá acompanhar lindas viagens. Um roteiro incrível que você vai acompanhar a partir de agora. Conhecer novas culturas. Itália! Vamos embora, vamos pro nosso carbonara.
E, claro, ficar por dentro do mundo da moda e dos famosos. E ao lado dela, maravilhosa, Ellen. Também. Entrevista, curiosidade e muita informação. Já tá acostumada com o balanço do mar também. Afinal, o que está em destaque, a gente mostra pra você. Com essa moda super colorida, pensa, que dá essa luz, dá essa luz, você não tá entendendo. Programa Em Destaque, com Dorcas Cristina. Aqui na TV Capital, canal 32.1 HD. Quinta e sexta é dia de hambúrguer e churrasco na Casa da Carne, no setor marista. Hambúrguer artesanal, feito na hora, com carne de excelência, suculento no ponto, daquele jeito que derrete na boca. E para quem prefere, tem também nosso churrasco premium. Cortes nobres, brasa acesa e aquele aroma que não dá para resistir. Tudo isso na nossa estrutura pensada para você comer aqui, com conforto e uma curadoria de vinhos que surpreende. Atendimento de primeira, carnes impecáveis e uma experiência que vai muito além do sabor. Vem viver isso com a gente. Casa da Carne, no setor marista. Estamos de volta com Conversa Afiada, segundo bloco. Pessoal aqui tá pedindo mais 1 hora, tá, produção? De programa, diz que o assunto é muito complexo e é um programa que necessita de mais tempo para o pessoal explanar suas ideias. Mas vamos para a segunda pauta, gente. Essa pauta de imposto, apesar dela... A segunda é imposto também, né? Lembrou do IPVA, lembrou do IPVA, já vem na cabeça. O Valério falou do IPVA, eu falei, meu Deus, a placa do meu carro é nova, eu já falei assim, nossa senhora, então já tem que pagar. Porque o caiado ele antecipa, ele não deixa para depois não. Já tem que pagar, era para ser novembro, né? Agora tem que pagar em outubro. Eu vou pagar não, vou deixar esse negócio aí. Você é um anarcocapitalista. Eu não vou pagar não. Você vê que o cidadão não tem propriedade. Tudo que você tem é do Estado. Não, e eu sabe porque se você não pagar seu IPVA, parar numa blitz, eles levam seu carro. O problema é do Vitor Hugo, a polícia. Sabe? Então, mas o problema Sabe o que eu acho sacanagem? É o seguinte, é que eles pegam o licenciamento, que é o licenciamento. Exatamente o que eu ia falar. E aí eles juntam com o IPVA. E vocês fazem mesmo. Multa também. Mas vai multa, você não pode, licenciar seu carro. Utilidade pública, então. Eu consegui pagar meu licenciamento e multa separado. Inclusive, eu já antecipei e paguei. Mas entrou com ação judicial, não? Não. Fez o pedido administrativo? Naquele sem parar. Não, no sem parar você solicita e paga separado. Olha só, bom saber. Então eu vou baixar o separar hoje. Eu até perguntei, falei, quer dizer que se eu parar numa blitz, eles vão levar meu carro ou não? Porque o licenciamento e multa tá pago. Mas o IPVA eu deixei pro final, que é mais caro, né? Uhum. Fica a dúvida, mas eu paguei separado. Eu vou pagar o licenciamento e IPVA, as multas, o próximo dono paga. Quando eu vender, nós desconta na venda aí, entendeu? O Caio hoje veio sem terno, ele tá bem soltinho hoje. Né? Eu acho que o terno limitava ele. O espírito dele tá preocupado aqui. Não. O que vai sair dessa conversa? É conta demais, mano. Eu vou pagar o IPVA e o licenciamento. A multa, o próximo comprador, quando eu vender, eu desconto no valor do carro. Pronto, tá resolvido, né? É verdade. Coloca a segunda pauta aí pra gente. Qual que é a segunda pauta? Olha lá. Eu mudei, na verdade. Na verdade, eu mudei. Eu gosto de pegar os convidados de surpresa. Eu achei, de todas, assim, os absurdos do Moraes, esse eu achei meio... Eu achei que ele é descarado. Essa aí foi... O cara vai lá, destruiu os advogados. Normalmente no processo penal, e isso acontece muito na resposta à acusação. Nenhum advogado ele dá moral para a resposta à acusação, não. Vai lá, 10 dias. Dá 10 dias, eu falo, não, mas se não fizer, o juiz dá mais 10 dias. O Moraes, ele não deu nem chance do cara nomear outro advogado. Já colocou, mandou ser a Defensoria Pública da União. O Major. Não, peraí, ele simplesmente acionou a Defensoria Pública? Sim, esse destitui advogados como? Como? Ele destituiu. O que está no despacho? Não, o despacho é retirando os advogados do processo e nomeando. Não, porque eu sou advogado, criminalista. Então, assim, acontece cotidianamente, ele está falando esse negócio, mas o que acontece muito?
Você tá lá, tá seu cliente lá, prazo para resposta à acusação. Você deixa passar. Eu sei. Aí mas deixa passar assim, não é porque é pra ganhar tempo, entendeu? Estratégia processual. Aí você deixa, deixa, aí até o juiz intimar a defensoria. Isso é normal. Aí o juiz aí manda intimar a defensoria, aí chega lá na casa do doutor. Aí chega lá na defensoria, aí antes do defensor apresentar, você vai lá e apresenta. Mas o problema é também que... Então, se os advogados do Bolsonaro meteu uma petição lá, ele não vai mandar tirar. Justamente, mas é isso que aconteceu. Mas foi isso que aconteceu. O advogado peticionou. O advogado peticionou pedindo mais prazo e ele já destituiu e acionou. Não, mas aí ele deu bobeira, porque você não peticiona pedindo mais prazo. Você não faz isso. Mas a gente não está lidando com o juiz de primeiro grau. Você não peticiona pedindo mais prazo. Você peticiona, você manda a petição logo. É porque havia motivo. O que aconteceu? O Ministério Público, nas alegações finais, alegou coisas, juntou documentos, alegou fatos que não estavam antes, que não foram objeto de contraditório em ampla defesa. No interrogatório não é do Bolsonaro, é dos assessores do Bolsonaro, do Felipe Martins e do Marcelo Câmara. Nas alegações finais do Ministério Público, ele trouxe fatos novos que não foram objeto de contraditório em ampla defesa. Então o advogado foi lá e mostrou isso, falou, como vocês estão alegando coisas que não foram objeto de interrogatório do réu, então eu quero agora mais prazo, ou então que tire do processo isso, que não coste, que não vá constar, que não vai ser um argumento a mais para condenar, se for o caso de condenar. E o Moraes, ao invés de, conforme o artigo 265 do Código de Processo Penal, parágrafo 3º, ao invés de, isso no caso do abandono, que não era o caso. Em caso de abandono, o Código de Processo Penal fala assim, em caso de abandono no processo penal, o juiz vai destituir e vai intimar o réu para que ele indique o novo advogado. E se o réu não o fizer, aí ele vai e coloca um advogado ativo ou um advogado ou um defensor público. E não foi o caso, não houve abandono, o Ministério Público alegou fatos novos, o advogado peticionou e o Moraes alegou excesso ou abuso do direito de defesa. Tipo assim, a Constituição não garante a ampla defesa. Eu também sou advogado. A Constituição não garante a ampla defesa. A ampla defesa, quando fala ampla, não é uma palavra à toa escolhida pelo Constituinte. Quando fala ampla é porque todos os meios cabíveis de defesa, já que é o réu ali contra a máquina do Estado, que é o Ministério Público acusando, tem que ser utilizado. E nesse caso, como até o Valério falou, que é advogado criminalista também, utiliza de todos os meios possíveis para poder dilatar o prazo, para poder fazer com que... Tá aí o relatório. Porque a fase de alegações já passou, tem tempo. Não. É porque ele dividiu em núcleos. É o outro. É outro núcleo, não é o Bolsonaro. São dois. Tá aí o relatório. Nosso relator relatou muito bem a situação. Eu teria que ver o processo para ver o que aconteceu. Mas só a diferença, eu dei uma olhada nisso aí, o que aconteceu? Ele não peticionou dentro do prazo dele. Ele peticionou depois de esgotado o prazo, depois de já ter sido intimado para apresentar as razões. Eu não vi o processo, mas eu vi o advogado falando. Ele peticionou? Ele apresentou após. Eu acho que foi após. Não, eu vi a justificativa dele falando que foi dentro do prazo das alegações finais. Ele peticionou pedindo se você fizer a contagem, você vai ver que foi ali após. Aí o que acontece? A gente pode até discutir aí se foi um abuso dele ou não, se deveria ter intimado os réus ou não. Mas tem uma coisa no direito que se chama chicania. Ele foi chicano, esse advogado. O que ele deveria ter feito? Se ele notou ali, logo nos primeiros dias, ele já deveria ter manifestado, falado, excelência, olha aqui e tal. Ou, que seria o mais correto, considerando a ordem processual, ordenamento processual, mesmo penal, é o quê? Em sede das suas alegações finais, em sede de seus memoriais, apontar que aquela matéria não foi submetida a contraditório e que, portanto, não poderia constar dos autos. Eu faria isso. Nas minhas defesas, quando isso acontece, eu faço isso. E tem um problema. Não, então depois discute, insight recursal e tal, se o juiz acatar. Mas de praxe, o que se faz na advocacia é isso. Você não atravessa uma petição para falar, me dê mais prazo, ou tire isso aí, porque não teve... O Ministério, isso aí não foi debatido, isso não foi objeto dos autos, a inovação processual e tal, isso não existe. Agora, mas tem um detalhe também, o prazo para alegações finais não é concomitante, né? Mas olha só, você concorda que ele deveria ter intimado o réu para que ele indicasse o advogado? Porque a relação, quanto mais no processo penal, a relação de confiança entre o advogado e o réu tem que ser máxima. E por que não intimou, então, o réu para falar, indica um outro advogado, já que, na visão do juiz, nesse caso, o advogado foi
sei lá, tava atuando... Ele não intimou ele para apresentar outro jogo? Não intimou ele para apresentar, ele já foi logo intimar, já nomeou. Tinha que ter intimado, porque isso é bobeira, porque pelo seguinte também, bobeira assim, tô falando, quando o juiz, eu acredito que... Porque agora ele pode juntar a procuração de outro advogado. Ele pode juntar, mas eu acredito que para vocês também, ele já tá, o Alexandre Moraes vai condenar. Então, se o juiz está Pra nós, não. Pra todo mundo. Se ele tá... Até pra você. Se o juiz... Já tá condenado faz tempo antes de começar. Mas sabe que Não, peraí. A coisa tem tanta evidência que você fala... Não, senão quando chega um processo pra mim, eu sei se o cara vai ser condenado ou não vai. Agora, se o juiz já tá ali, você já sabe que o juiz vai condenar... Eu sou o juiz. Eu já sei que eu vou condenar o cara. Eu dou o prazo que quiser, amigo. Você quer outro advogado? Vai condenar. Vai lá, então, intima outro advogado. Sabe o que eu acho, Valério? Eu acho que o Moraes ele gosta do holofote. Eu acho que ele gosta de ser notícia. Só pode, porque igual você falou aí, de fato, eu concordo. Você sabe que você vai condenar, deixa o cara, pô. Sabe qual é o problema? Deixa juntar duas alegações final se quiser. Três. Eu quero saber o seguinte, se essa vai ser a última pauta, senão eu vou fazer uma crítica aqui ao programa. Não, eu não aceito críticas. Essa é a última pauta? Ao espírito do... Essa é a última pauta? Você sabe como que é meu nome aqui? Eu quero saber se essa é a última pauta. Você sabe como que é meu nome aqui no programa? Alexandre de Moraes. Se você falar alguma coisa... Mas eu fiz uma pergunta. Essa é a última pauta. Vai sair daqui preso. Essa é a última pauta. Porque é o seguinte, ó. Tá defendendo a esquerda aqui, porque é o seguinte, as duas grandes notícias do dia, eu gostaria muito que os colegas aqui da esquerda comentassem sobre, é o Prêmio Nobel da Paz, que foi para Maria Corina, a opositora do regime Nicolás Maduro, o regime do amigo do Lula, que o Lula estende tapete vermelho, que o PT reconheceu a eleição na Venezuela. Prêmio Nobel da Paz para a maior opositora. É como se fosse o Bolsonaro lá da Venezuela. Inelegível, não pôde ser candidata, colocou o sucessor, venceu as eleições, a eleição não foi respeitada, e agora quem está dizendo isso não sou eu, não. É o Nobel da Paz, não é o Donald Trump, não. É o Nobel da Paz. E falar em Donald Trump, a segunda matéria. Eu gosto, não, aí você já comenta as duas. Não, peraí. Mario não pauta o programa aqui. Eu assisti. A falta quem mandou. Você perdeu a apresentação do programa. Mas essa aqui é. Você tá vendo tanto que a direita é golpista? Eu vou mandar prender esse aí. Mas essa aqui é melhor. O povo palestino gritando I love you, Donald Trump. Eles vestiram a camisa da Palestina. Eles que defendem a Palestina foram obrigados a assistir o povo dizer que ama o Trump porque ele acabou com o conflito. Posso falar? Hoje não é um dia fácil para esquerda. Posso falar, Hoje não é um dia fácil para eles. A Corina, na verdade, tem uma inversão de relação. É porque o Maduro, na verdade, é o Bolsonaro da Venezuela. Aí você pegou pesado, Gustavo. É verdade. Eu vou aceitar. Só que Bolsonaro não conseguiu dar certo. O Maduro é o Bolsonaro da Venezuela. Você pegou pesado, Gustavo. E aí o Lula é amigo do Bolsonaro da Venezuela. Olha só, você pega Chaves, você pega a trajetória de Hugo Chaves, pega a trajetória de Bolsonaro. Traz aqui pra mim, aqui, ó, vem cá. Você pega a trajetória de Bolsonaro, pega a trajetória de Hugo Chaves. Eu sou aqui, eu dito. Já mandei desligar o microfone de todo mundo, inclusive. Mentira. Mas olha só. O PT, ele defendeu o Maduro até o momento que ele não dava mais. Inclusive dizia que lá tinha excesso de democracia. Agora, que não tem como defender de forma alguma o Maduro, e do nada ele virou bolsonarista. Eu não vou aceitar isso, gente. Ei, olha só, eu não vou aceitar isso. É porque, veja bem, Caio, na cabeça... Caio, recebido com tapete vermelho no Brasil. Pois é, cara, não tem como, Gustavo. Veja bem, é porque vocês trabalham com uma dicotomia como se posições autoritárias fossem exclusivas de um campo, e não é. Você pega a trajetória de Bolsonaro e o discurso dele... Só um minuto, o senhor falou, agora eu respeitei sua fala, o senhor me espera. Não, gente, calma aí. É o que eu estava acabando de falar aqui agora. Vocês tratam o debate como se autoritarismo... Como a esquerda é golpista, tá vendo? Como se autoritarismo...
Como se autoritarismo fosse uma exclusividade da esquerda, e não é. Você pega a trajetória do Bolsonaro, é muito parecido com a trajetória do próprio Chaves. A tentativa dele. Calma. 7 vezes deputado federal, vereador, presidente da República, com a semelhança com o Hugo Chávez. Calma. Peraí. Quando chegou ao poder, Chaves também foi eleito. Mas ele é um ditador. Chaves também foi eleito. Amigo, e Bolsonaro não se tornou um ditador por isso aqui, ó, Major. Isso foi objeto de inquérito. Faltou isso aqui, ó. Faltou isso aqui. Se não houvessem, se dentro do Exército não houvessem generais garantistas, se dentro do Exército... Major, só um minuto. Calma aí, ó. Se dentro do Ninguém tá ouvindo Exército, vocês. se dentro do Não, o Exército pessoal lá não de casa houvessem vai mudar generais de... garantistas, hoje nós estaríamos vivendo uma ditadura. Isso é fato. Isso é fato. Vamos lá, Isso calma foi aí. dito pelos generais do Exército. Ó, que tal o porrete? Pera aí. Isso é fato. Olha aqui, ó. Calma aí, vamos lá. Ô, Gustavo, lá, o seu microfone tá desligado lá, porque... Traz aqui pra mim, ó. Olha lá, calma aí. Você não tá... Pessoal, eu preciso que vocês... É sempre bom essa... Acaba que chega um momento que o pessoal não gosta, ninguém ouve o que vocês estão falando, o pessoal vai mudar, tirar do YouTube lá, ó. Já mandaram aqui, ó, para com essa algazarra aí. E quando ela manda, meu amigo, eu tenho que obedecer. Aqui eu sou Alexandre de Moraes, lá em casa ela é o Alexandre de Moraes. Então, pessoal, não tem ninguém ouvindo vocês, só que temos 1 minuto ainda de programa. Deixa a Valéria falar. Você não falou e você não vai falar porque o programa tá acabando. Chega lá. Eu falei 30 segundos. Olha o seguinte. Obama matou 5 milhões de pessoas e é prêmio Nobel da Paz também. Agora a questão O petista tava falando Obama do de esquerda. A questão, não tem esquerda nos Estados Unidos, não. Essa questão de... Agora, a questão Cuba e Venezuela... Fala para eles pararem com os embargos. Então, fala para eles pararem de cercar esses países de tudo qualquer jeito, que talvez eles não se recrudesçam politicamente nas suas políticas internas, entendeu? Eles são punidos de todas as formas. Então você defende a Venezuela, o regime venezuelano do Maduro? Eu defendo. Fala para os Estados Unidos parar os embargos. Ela é embargada ou não é? Ela é embargada ou não é? Ela é embargada ou não é? Não, mas fazer defesa de todos os embargos. Você defende os embargos? Você defende embargo a Cuba e Venezuela? Eu defendo a democracia. Então você defende ou não defende o embargo? Mas, amigo, nós temos que embargar. País que não é democrático tem que sofrer embargo. Mas quem sofre é o venezuelano. Eles são juiz de quem? Juiz da democracia de quem? O pai. Mas os Estados Unidos só tem uma coisa mais que os outros. Já viu falar dos fatores reais de poder? Meu amigo, o mundo não é vai você pra Venezuela. Olha só. Peraí. São vocês que falam que os líderes das esquerdas vivem no luxo? Quem sofre com embargo é o povo venezuelano. Agora tá embargando nós também. Vamos lá, olha só. Mas vocês gostam, hein? Isso aqui vai dar uns cortes bons, viu? Obrigado. Não, mas sério, eu chamei a palavra, com 2 minutos vocês voltaram aquela algazarra de novo. Mas lógico. Pô, eu vou ter que usar o porrete aqui, pô. A arma do diabo. Mas eu fiquei feliz aí com o comentário do Valério, porque ele reconheceu que defende a Venezuela e o regime Nicolás Maduro. Já foi um avanço. Eu acho que o programa deveria dar uma passagem pra ele pra Venezuela. Defende o povo venezuelano. Coisa boa. Você aí que tem uma empresa e quer patrocinar o programa, você já patrocina a gente e dá uma passagem pro Valério Luiz lá pra Cuba, que aí a gente já pega um dinheirinho e ganha uma passagem. Não, só de ida. E uma dia pro Vitor Hugo visitar o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Eu queria. Amigo, realmente, exatamente, por favor. Aí junta você, ele, o Paulo Figueiredo, e anuncia novas tarifas para o Brasil. Não, vamos lá. Uma passagem pra mim pros Estados Unidos. Eu quero ir também lá. Aí eles vão pra Venezuela e Cuba. Cuidado com o ICE vai te pegar. Nossa, eu morro de vontade de ir pra Cuba. Você tá sem vista, Marildo. Eu vou mandar uma mensagem aqui pro meu amigo Eduardo Bolsonaro e eu vou tirar seu visto. Tá caçado o visto. Você pautou meu programa aqui e eu não aceito isso, não. O negócio e eu sou amigo do Eduardo Bolsonaro. Mas você viu que a volta foi boa, né? Quando você tá, não tem um negocinho da luva, não? Não, eu não gosto não, porque senão eu vou bater em vocês. Aí é melhor a gente... No próximo programa, acho que o Dr. Caio tem que vir de terno, cara. De terno. E o Márcio tem que estar aqui também.
Porque o Márcio faz dá uma equilibrada. O Márcio ele me... Hoje foi meio sem limite. E eu vou falar também. Só pra você ter noção, Valério, e minhas ameaças são verdadeiras. Bota a foto que eu vou colocar aí, ô Fred. Meu amigo... Agora, o Amarildo e o Valério vão perder o visto. E não adianta. Você vai só pra Cuba. Amarildo não. Amarildo... Coloca aí, Fred. Coloca a foto aí. Eu e meu amigo. Cadê, Fred? Ó. Rapaz. Esse aí vai dar um visto pra mim permanente pros Estados Unidos. E eu vou chegar lá, vou falar, tem um rapaz lá, Goiânia, Valério Luiz, não pode pisar aqui. Pior que eu tenho visto pros Estados Unidos. E aí, ó, vamos, Eduardo. Eu acho que ao longo dessa entrevista vai ter sido casado, seu bicho. Tirei, essa é IA. Eu fiz a IA. É mesmo? É brincadeira, não. A gente encontrou. Eu tive no dentista lá e ele tava lá, a gente se conheceu através de um amigo. Mas olha só, pessoal, foi muito bom o programa hoje. Eu gosto de fazer umas piadinhas assim pra deixar o programa mais leve, né? A gente tá soltinho, hoje você tá soltinho. Hoje eu tô soltinho. Tá feliz. É a informalidade. Hoje eu tô sem gravata e eu gosto. Mas é porque eu acho que o programa. Por isso que eu gosto muito de fazer algumas piadas com o professor Márcio Manuel. Eu acho que isso dá identidade também ao programa. Não é só essa coisa pesada, de ficar falando de política e esquerda e direita e tem briga. Claro que a gente gosta assim, de um programa de debate, mas eu gosto muito também de distensionar. Pessoal, foi muito bom receber vocês aqui. Major Vitor Hugo, a bancada fica muito boa quando você está aqui. Semana que vem, na quinta não estarei aqui, quem vai estar online, a gente trocou os dias. Vou estar na terça e na sexta. Eu acho que a gente pode repetir essa bancada aqui, hein? Não vou confirmar não, mas eu acho que vai ser legal na sexta-feira de novo. Muito boa tarde, Major. Valeu, Caio. Obrigado. Os amigos da bancada também, muito obrigado pela presença. Você que está nos assistindo, um abraço e um ótimo fim de semana. Obrigado, Valério. Obrigado, gente. Prazer estar aqui mais uma vez, ainda mais com essa condução descontraída. E um abraço para os nossos telespectadores. Até a próxima. Gustavo. Obrigado pelo convite, Caio. Agradecer também a presença do Major Araújo aqui. De novo? Agora já tá essa foi piada ou foi? Essa foi piada. Tá. Porque assim, ó, gente, todas as vezes que eu tô vindo depois do episódio com a Mauri Ribeiro lá, tá tendo referência, discussão e tal. E hoje foi um clima muito agradável, apesar de estar um falando do outro, mas foi um clima de brincadeira, eles riram, a gente riu de cá e tal. E eu acho que tem que ser o espírito, né, Caio? Quando a gente for debater, porque no final das contas somos todos irmãos, somos todos compatriotas. Os rumos que esse país tomar, vai estar todo mundo dentro do mesmo barco. É isso. Exatamente. É muito bom que a gente tenha esse clima assim. Não precisa, cara, você ficar xingando um ao outro por causa de... Ó, eu vou falar uma coisa aqui que eu não ia falar, mas é um episódio tão lamentável que a gente precisa dizer, porque a gente precisa repudiar. O professor Márcio Manuel, inclusive, foi alvo de agressão no estádio. Ele foi no jogo do Goiás e um cara lá o viu, por não concordar com que ele acabou empurrando, falando que ele pelo posicionamento político dele. Então eu gosto de distensionar justamente para quem nos assiste não pegar essa situação aqui de briga e achar que pode fazer isso lá na rua. Então é muito bom que a gente se respeite, que respeite um ao outro. Claro que eu não concordo com muita coisa que muita gente diz aqui, mas eu preciso ouvir e vou absorver e pronto, bola pra frente. É isso? Amarildo, obrigado por ter vindo. Doutor Zé Caio, obrigado. Obrigado, Valério, Gustavo, meu grande líder, Major Vitor Hugo. Ele sabe o tanto que eu torço pelos projetos futuros dele, né? Eu acho que eu sou um dos que mais torce pelos projetos futuros. Ele é o suplente. Porque ele é o suplente. Se der certo pra mim, mas você já profetizou ao vivo que ele seria deputado? Ele será, ele estará em Brasília. Isso aí está profetizado. Mas muito obrigado, uma satisfação e sempre muito bom a gente ter um debate de maneira respeitosa. Não somos obrigados a pensar iguais, mas somos obrigados a nos respeitar. E é isso, grande abraço. E o Major vai estar em Brasília e você vai estar fora da bancada, que você está cortado, faltou o programa. Brincadeira. Tá, pessoal, eu vou falar a verdade, essa bancada aqui não vai ter como repetir, porque provavelmente o professor não vai faltar. Mas qualquer coisa a gente coloca 6 pessoas na bancada.
Conversa Fiada volta na segunda-feira com o Lion e eu volto na terça. Até lá. Tchau, tchau.